Olá, tudo bem? Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre um outro tema que colocaram lá pra mim na caixinha de sugestões que eu deixei no Instagram, né? Que é falar sobre os ciúmes. Bom, gente, primeira coisa, né? Que a gente precisa entender aqui é o seguinte. Você que é considerado uma pessoa ciumenta, que as pessoas alegam que você é uma pessoa ciumenta, a gente primeiro precisa entender se o que você sente realmente é ciúme. Porque às vezes não é ciúme, às vezes é outra coisa. E a gente precisa identificar corretamente isso. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela sofre uma vida inteira sendo julgada por um sentimento que na verdade não é o real. E aí ela vai tratar uma coisa que não é aquilo lá. Primeira coisa, tá? Segunda coisa, né? Importante, nós temos tipos de ciúme. O ciúme normal, aconteceu um fato X e diante daquela situação eu fiquei enciumado porque eu fiquei inseguro, porque ciúme anda de mãozinha dada com a insegurança, que anda de mãozinha dada com a autoestima, né? Então aí tem vídeo no canal sobre autoestima. Geralmente a pessoa que ela tem ciúme, que ela é insegura, ela tem uma baixa autoestima, tá? Então, estão andando de mãozinha dada aí. Se você não sabe o que eu tô falando, vai no canal, certo? E vê esse vídeo, porque é importante também, tá? Então, coisas importantes, né? Bem importantes, por sinal. Entender que eu preciso primeiro descobrir o que eu sinto, se é ciúme ou se não é. Segundo, os tipos de ciúme, tá? Lembrar que o ciúme, ele faz parte do ser humano. Porque eu tenho tipos de ciúme, na verdade, que acontece comigo desde antes de pequenininho, tá? Eu posso ter ciúme de irmãos, eu posso ter ciúme dos pais, eu posso ter ciúme de amigo, eu posso ter ciúme de relacionamento afetivo, mesmo de marido e mulher, de namorado, namorada. É legal a gente colocar aqui pra vocês também o seguinte, tá? Nós temos uma cultura, esse ponto é muito importante pra gente, porque assim, ó, nós temos uma cultura no Brasil de romantizar. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, então assim, a gente não pode romantizar o ciúme, gente. Por quê? Nós crescemos com um conceito de que se o outro sente ciúme de mim é porque ele me ama. E muitas vezes não é assim. Ele sente ciúme de mim e na verdade porque, olha só, vamos raciocinar com o que tá. Ciúme normal, vamos lá. Aconteceu uma situação X onde você não gostou daquela situação porque muitas vezes eu preciso entender que às vezes não é ciúme não. Às vezes é porque alguém fez um comentário numa foto, exemplo, parece bobeira, mas por exemplo, eu postou uma foto na rede social e alguém fez um comentário inadequado naquela foto. E eu me senti mal porque eu me senti desrespeitada. Isso não é ciúme. Concorda comigo? Então muitas vezes eu preciso aprender a ter diálogo nas minhas relações para eu explicar para o outro o que aquela atitude gerou em mim. Gerou desconforto porque eu me senti desrespeitada e não medo de perder aquela pessoa. Muitas vezes é isso que acontece, só que como nós temos essa cultura do ciúme e de que quanto mais ciúme o outro sente de mim, mais ele me ama, eu já vou levar isso pro lado do ciúme. Mas não é ciúme. Eu simplesmente me senti desrespeitado porque o outro fez um comentário inadequado naquela foto. Beleza. Fica claro até aqui? É um ponto importante para ser observado, certo? Que muitas vezes você não está tendo ciúme, você só está buscando se posicionar dentro da relação. E detalhe, tá? Às vezes, olha como é que isso já vai com um gancho para outra coisa que a gente vai falar no próximo vídeo, que é sobre o abuso psicológico. Muitas vezes uma pessoa que ela precisa se autoafirmar, para ela é prazeroso e importante que o parceiro sinta ciúme. Então, quando esse parceiro ele vai se posicionar dizendo, olha, essa atitude que você teve, eu achei que foi inadequada e eu me senti desrespeitada, ele acha que é ciúme. Então, ele distorce tudo porque para ele é vantajoso isso. Faz sentido? E se não ficar claro, gente, o que eu tô falando aqui, depois vocês podem deixar perguntas específicas aí que eu vou esclarecer para vocês. Mas assim, é importante que vocês entendam que às vezes não é ciúme, às vezes é a loucura de um dos parceiros e que precisa ser trabalhado, tá? O que é o ciúme? O ciúme é quando o outro tem uma atitude que gera em mim insegurança, medo de perder, até junto, né, gera ansiedade,
medo, tudo no mesmo pacote, tá? Só que se eu for falar que isso é amor, eu tô mentindo. Porque vamos lá, quando eu amo o outro, eu respeito o outro, eu respeito o espaço do outro, eu quero o bem do outro, eu quero que o outro cresça. Isso é amar o outro. Eu confio. Confio, exatamente, né? Mariana lembrou bem aqui, eu confio no outro. Isso é amor. Agora, quando eu tenho ciúme, mas aí volta eu tô falando, eu romantizo tudo porque a sociedade romantiza, e muitas vezes a sociedade romantiza tanto que às vezes a pessoa, ela tá num relacionamento que a outra pessoa não tem ciúme, ela se ofende e ela acha que ela é a pior pessoa do universo, ela se sente péssima, ela se sente um lixo porque o outro não sente ciúme dela. Gente, ciúme está ligado com uma pessoa que é egoísta. Porque, veja bem, eu digo que eu tenho ciúme do outro porque eu amo o outro, mas na verdade o meu ciúme pelo outro é medo de perder o outro, é medo de não ter mais o outro perto de mim, não ter controle mais sobre a vida do outro. Isso tem a ver com o outro ou comigo? Comigo. Relações saudáveis, você quer ver o bem do outro. Isso serve para relacionamentos amorosos, isso serve para relacionamento de amizade. Tem muitas pessoas que são amigas, mas funciona assim. Você só pode ser minha amiga, você não pode ser amiga de mais ninguém. Porque eu amo você, né? E eu quero que você perca de mim. Isso não é amor. Esse ciúme é uma coisa assim, eu acho que se eu perder o outro, vai acontecer um monte de coisa comigo. Percebe que o ciúme tem mais a ver com a pessoa? Gente, isso que eu tô falando aqui pra vocês é pra você entender que não é sobre o outro. É quando a gente, se você perder, você não tem benefício nenhum. Exatamente, né? E assim, com a maturidade que a gente começa inclusive a ter uma relação mais saudável. Por quê, gente? Igual, né, eu e a Mariana aqui, nós somos amigas há um bom tempo, né? Se conheceu na época da faculdade e tal. Mas assim, a gente foi se aproximar depois, que já tinha terminado a faculdade. Mas o que eu percebo na nossa relação, por exemplo? Eu falo um monte de verdade na cara dela, certo? Ela também fala um monte da minha cara. E tá tudo bem. E tá tudo ok. A gente fala um monte de verdade na cara da outra, né, Mariana? Uhum. E assim, em nenhum momento a gente fica com raiva uma da outra. Por quê? Porque quando eu falo um monte de verdade na cara dela e quando ela dá uns chacoalhão em mim também, eu sei que é pro meu bem. Porque se relacionar é isso, gente. Não é ficar tudo lindo ou eu morrer de ciúmes do outro desesperadamente. Geralmente o ciúme, ele começa numa relação onde eu não tenho diálogo. Principalmente mulher, tá? Mulher tem uma mania de fantasiar um negócio, então ela pega um negocinho desse tamanho, ela começa a dar asas pro negócio e ela vai criando, quando ela vê o negócio desse tamanho. Só que não é desse tamanho, né? Na verdade, ela só não perguntou pro parceiro. Certo? Quer ver uma coisa? A gente precisa entender que mulher é diferente de homem. O homem, ele é um ser mais objetivo, tá? Então, se você falar pro homem, assim, o cara chega na sua casa e ele vê que você não tá muito bem, ele pergunta, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você fala nada, pra ele é nada, acabou. Ele não vai ficar insistindo, não, mas tá tudo bem mesmo. Isso é coisa de mulher. Você é homoafetivo. Talvez a sua questão de ciúme seja diferente, porque aí são pessoas do mesmo sexo, certo? Então vocês têm um perfil de funcionar do mesmo jeito. É importante a gente entender isso, que fisiologicamente eu tenho um jeito de funcionar e não adianta eu querer bater de frente. Se eu tenho um casal heterossexual, eu preciso entender que eu casei com um homem, eu não casei com uma mulher. Então se eu casei com um homem, vai ser diferente, a percepção dele de mundo é diferente da minha, certo? Agora, se eu sou um casal homoafetivo, aí eu preciso trabalhar outras questões, por quê? Porque realmente eu tenho pessoas do mesmo sexo que fisiologicamente funcionam do mesmo jeitinho. E aí, muitas pessoas vão dizer, o relacionamento homoafetivo, às vezes, é mais fácil do que o heteroafetivo. Eu já escutei isso muitas vezes, inclusive na época da faculdade. Tinha um que fazia faculdade com a gente e ele falava isso. Ele é homossexual e ele falava isso. Ele falava, se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo é diferente porque muitas vezes é mais fácil.
Porque eu sei como que o outro funciona. Olha só, né? Agora, quando eu tô me relacionando com uma pessoa de sexo diferente, preciso lembrar o tempo todo que eu não casei com uma pessoa do mesmo sexo, então a pessoa é diferente de mim, fisiologicamente falando, ok? Tá? Então, eu acho que isso é importante a gente entender também. Porque muitas vezes, aí volta nesse aspecto, a mulher, ela casou com um homem e ela quer que o homem pense igual a mulher. Tem como isso, gente? Não vai pensar, gente, não existe isso. É humanamente impossível. Lógico que assim, gente, não é uma regra, tá? Tem muita mulher que também é muito prática e tal, não sei o quê. Mas assim, a maioria das vezes o homem ele é muito prático, muito objetivo. Então se você falar pra ele que não é nada, não é nada. Ele vai virar as costas e vai acabou. Né? Agora, se você falar pra sua amiga não é nada, muitas vezes ela fala, ai amiga, mas alguma coisa aconteceu sim, pode falar comigo, você tá diferente. Mulher falando com mulher, certo? Mulher falando com homem, tá? Mesma coisa se você é homem e determinada coisa que você vai falar pra sua mulher. Tem coisa que ela não vai entender. E ponto, acabou. Porque não é do universo dela, percebe? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? É importante que isso, sabe, se encaixe aí pra vocês. Então, diálogo. O diálogo é fundamental, porque, por exemplo, se o outro chega e faz uma coisa que eu não gostei, eu vou ter que falar pra ele. Talvez não naquele momento, porque naquele momento talvez vai gerar uma discussão, uma briga, porque às vezes naquele momento eu tô desregulada, não tô bem, né? Eu preciso identificar essas coisas todas que eu falei aqui pra vocês, entender como é que o outro funciona, como é que eu funciono, e o diálogo é fundamental. O ciúme normal, ok. É o medo de perder a outra pessoa, tem muitas vezes ligação com a autoestima que tá baixa, beleza. Mas eu tenho 3 tipos de ciúme. Fala pra mim, Mariana, que eu de cabeça não vou lembrar. Normal, neurótico e delirante paranoico. Tá. Então, ó, eu tenho o ciúme normal. O normal é esse que eu tô falando aqui, tá? Aconteceu um fato que eu não gostei, tal, não sei o que, beleza. Senti medo de perder a pessoa, beleza. Ok, normal, tá? É um ciúme, gente, que eu consigo ter uma conversa com o parceiro, eles conseguem conversar entre eles, chegarem com um acordo e você não fica remoendo aquela situação, certo? É uma situação pontual que ocorre, mas eu consigo, através do diálogo, conversar, resolver e morrer o assunto e a vida segue. Esse é o ciúme normal, ok? Tá? Lembrando que ciúme não é prova de amor, tá? Mas acontece, às vezes a gente sente. Porém, se eu tenho essa atitude que eu tô falando pra vocês, ele se enquadra na questão normal, no ciúme normal. Beleza, vida segue. Aí eu tenho o neurótico, tá? O neurótico, o que vai acontecer, gente? Eu tenho ele é um pouquinho mais exagerado, tá? Geralmente a pessoa que ela tem um ciúme neurótico, ela tem essa sensação que ela vai perder a pessoa, que ela não tem controle da situação, ela tem medo. Aí geralmente vem acompanhada do medo de perder, a insegurança. Geralmente essa pessoa tem uma autoestima muito baixa, tá? De não confiar em si mesma. Aí essa pessoa começa, muitas vezes, se eu tenho um parceiro que é controlador e abusivo, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela se torna um objeto na mão dessa pessoa, porque ela começa a fazer tudo para agradar o outro, porque ela tem medo de perder, porque ela tem autoestima muito baixa, tá? Então, esse ciúme neurótico, ele gera outros problemas psicológicos, tá? De abuso, de um monte de coisa. A gente tem que cuidar disso. E assim, ó, às vezes essa pessoa começa a entrar em umas fantasias também. Porque como ela tem muito medo de perder, ela começa a fantasiar coisas na cabeça dela. E geralmente esse casal que passa por essa questão não tem a questão do diálogo, tá? Tem uma dificuldade muito grande de sentar e conversar. Porque muitas vezes eu preciso falar com o outro como eu me sinto, mas às vezes esse casal não tem esse hábito e também não consegue, não tem. Pra eu ter uma relação, gente, onde eu consiga conversar com o meu parceiro, pra ter uma relação saudável, eu preciso ter uma conexão muito grande. Hoje em dia nós vivemos num mundo tão imediatista e em umas relações tão fluidas, tão banais, que as pessoas estão preocupadas com sexo, certo? Elas pensam em conexão sexual. Então, funcionou bem ali, beleza. Mas, na verdade, para eu poder manter uma relação durante um tempo e ter uma relação saudável, eu preciso ter uma conexão mental, onde eu consigo falar para o outro aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, certo?
A partir do momento que eu não tenho isso, eu posso estar desenvolvendo esse ciúme neurótico. E esse ciúme neurótico é aquela fantasia assim, ó. Mas eu tô insegura, eu fiquei com medo daquela situação, porque aquela mulher falou uma coisa pro meu marido, pro meu namorado, e daí eu começo a fantasiar coisas, eu começo a investigar coisas, aí eu vou stalkear o perfil da mulher todo na rede social, né? Porque quando a pessoa ela tem esse nível de ciúme, ela já começa a fazer parte do FBI, né? Pesquisar tudo, revirar tudo. E o que é pior? Aí é quando essa pessoa ela começa já a paralisar a vida dela. Porque ela perde muito tempo da vida dela se preocupando com a vida do outro, ela não tem mais vida. Uma coisa muito importante, geralmente pessoas que sofrem com o ciúme, tá? Não o ciúme normal, com o ciúme neurótico e o ciúme delirante paranoico. Delirante paranoico. Com esses dois tipos de ciúme que já começa a agravar um pouquinho mais, essa pessoa ela não tem vida própria. Ela vive em função do outro. Tá? E aí também não é amor, gente. É aquela coisa. É como se eu tivesse pegado tudo que eu tenho e depositado no outro. Então eu tenho que controlar o outro, porque se o outro for embora, o que eu faço? Dependência. Dependência, tá? Eu fico com uma dependência. Então esse é o segundo. E assim, gente, ó, muitas vezes essa pessoa sozinha ela não vai conseguir identificar isso. Por isso que eu tô falando do vídeo do autoconhecimento, lá dos 5 pilares, certo? E do vídeo da autoestima. Que muitas vezes assistir esses filmes vai me ajudar a entender, putz, eu acho que eu tô entrando nesse negócio aí, eu acho que eu tô indo por esse caminho, tá? É importante isso. Então, vamos dizer assim, eu tenho o normal, eu tenho o neurótico, que é meio termo, eu tô começando a ver que eu tô ficando esquisita aqui. E por último, o delirante paranoico, que aí, gente, é aquele nível de ciúme que as pessoas são capazes de matar, tá? É que a pessoa chegou no extremo mesmo, certo? E assim, ó, uma coisa muito importante, tá? Não romantize o ciúme. Ciúme não é sinônimo de amor, gente. Ciúme, muitas vezes, ele pode se tornar... Se eu não tenho ciúme normal, eu tô percebendo que eu tô já nesse ciúme neurótico, que é o meio termo, eu preciso entender que às vezes eu preciso de ajuda para que eu não chegue no último estágio. O último estágio, você se sente tão danificado, tão faltando pedaço. Eu tenho mania de falar isso aqui, né? Mas é real isso, eu tô faltando pedaço, né? Eu gosto de dar um exemplo. Quer ver? Vamos imaginar, eu não tenho nada aqui, Mariana. O que você quer? Tem... Pega minha bolsinha. Dentro da minha bolsa tem uma bolsinha que eu guardo dinheiro, moedinha. Faz o favor. Eu vou pegar, gente, porque eu quero que vocês vejam uma coisa concreta, por exemplo, que eu vou dar. Isso. Tá? Exemplo concreto. Isso. Obrigada. Então vamos lá. Bolsinha, inclusive, que ganhei de Mariana. Trouxe pra mim. E eu tenho mania de velhinha, gente, eu gosto dessas coisas, tá? É bolsinha, porta-moedinha, só essas coisas que eu gosto. Mas vamos lá, vamos voltar pro vídeo, né? Pro que interessa. Pensa comigo, isso aqui sou eu, certo? E aí, aqui tem um zíper. Tudo que eu vou ganhando no decorrer da minha vida, todas as minhas experiências de vida, eu vou guardando aqui, certo? Então, essa bolsinha que sou eu, ela é muito preciosa. Né? Porque a minha história de vida tá aqui dentro. E aí, muitas vezes, o que as pessoas fazem? Eu começo a me relacionar com outra pessoa, tá? E aí, eu, a princípio, tô conhecendo a pessoa, eu começo a me abrir para esse relacionamento. Eu começo a abrir o zíper um pouquinho só, tá? Só que aí, daqui a pouco, eu tô envolvido, tô apaixonado, eu já abri o zíper inteiro. Tá escancarado aqui, ó. Minha vida, minha história tá escancarada, certo? E aí, se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa que tem baixa autoestima, o que vai acontecer comigo? Muitas vezes, eu vou esvaziar tudo que tá aqui. Porque eu não me acho capaz de ter um relacionamento e que o outro queira ficar comigo. Eu acho que eu sou incapaz. Então, o que eu faço? Eu começo a dar coisas pro outro o tempo todo. Então eu pego tudo que tá aqui, tudo que tá aqui. No caso aqui tem dinheirinho, eu vou tirar daqui, tá? O dinheirinho pra vocês verem. E imagina isso, imagina que eu peguei tudo que era meu, e tudo que tá aqui, e eu peguei e coloquei na bolsinha do outro. Certo? Então eu fiquei vazio aqui. Certo?
bolsinha tá vazia. Beleza. Tá. Aí, tá aberto aqui ainda, mas tá vazio. Tudo que eu tinha, eu coloquei aqui no outro, certo? E aí, chega uma hora que, gente, lembra, tá vazio, eu não tenho mais o que dar pro outro. Só que eu não tô repondo aqui, não tô repondo mais, tá? Coloquei aqui no outro esse dinheiro, certo? Coloquei tudo aqui. Aí, de repente, o outro resolve que ele vai embora, certo? Ele vai embora. Só que eu coloquei tudo que eu tinha no outro. Como é que eu vou pegar de volta? Imagina que a bolsinha do outro tá fechada e que não dá pra eu partir no meio. Porque se eu partir no meio, eu vou cortar o dinheiro. E o outro foi embora. E ela ficou. Faz sentido o que eu tô falando? Vamos imaginar investimento financeiro. Gente, investimento afetivo é igualzinho investimento financeiro. Tá? É igualzinho. Você investe o seu dinheiro num projeto que não tá dando lucro nenhum? Então por que você investe o seu emocional numa relação que não tá funcionando, não tá fluindo? Tá? Muitas vezes essa pessoa foi embora, aí eu fico no vazio, eu quase morro. Aí eu entro nessas loucuras maiores ainda, eu vou entrar no último estágio do ciúme, que é stalkear a pessoa, o novo parceiro da pessoa, saber todos os passos da pessoa. Aí eu parei de viver, literalmente, tá? E inclusive a fala muitas vezes dessas pessoas que cometem crimes é: se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Não é essa a fala? Que a gente sempre escuta. E aí eu cheguei no estágio. E aí, gente, o que acontece? Se eu começar a observar que eu tô começando a ficar assim, o ideal é ir pro tratamento, né, do segundo estágio. Pro terceiro, tratamento muitas vezes é com psiquiatra e psicólogo, tá? O que é uma relação saudável, gente? Uma relação saudável eu brinco o seguinte: eu tenho um casal. Esse casal, ele tem que ter 3 bolsinhas de dinheiro, ou de sentimentos e emoções, ou de investimento, bolsinhas de investimento. Por quê? Eu tenho que pegar tudo que eu tenho, tá? Eu vou colocar dentro da minha bolsinha. A pessoa vai colocar dentro da bolsinha aqui, dela, que é dela, certo? E eu vou ter uma terceira bolsinha, que vai vir um pouquinho da pessoa, um pouquinho meu, certo? Dentro dessa bolsinha. Terminou o relacionamento, eu tô de boa, porque a minha bolsinha individual continua aqui. Eu não fiquei zerado. É a mesma coisa se você falar assim: eu trabalho, o meu namorado trabalha e a gente decide que vai casar. E a gente fez uma poupança junto pra gente guardar dinheiro pro casamento. É a mesma situação. Você não pegou a sua poupança e falou pra ele: olha, eu vou dar essa poupança aqui pro casamento. Não. Você cria outra, não é assim? A gente cria outra. Separa. Eu continuo existindo, o outro continua existindo, e aí tem uma terceira coisa que a gente tá construindo juntos, certo? Deu pra dar uma clareada aí, gente? Tá fazendo sentido? E, gente, uma coisa que anda de mão dada com o ciúme é o egoísmo. Por quê? Vamos lá. Eu deposito no outro a responsabilidade de me dar aquilo que me falta. Então não é amor. É essa questão do egoísmo de pensar assim: não, peraí, o outro, e detalhe, de achar que o outro é meu, é um objeto meu e que é como se fosse a minha fonte da juventude. Eu falta em mim, eu vou lá, o outro tem que me dar. E é sempre assim: o outro tem que me dar, o outro tem que me dar, o outro tem que me dar. Por isso que muita gente que desenvolve esse ciúme patológico teve problemas lá na infância. Porque assim, eu tenho pessoas que são normais, tiveram experiências que fizeram com que elas se tornassem ciumentas, tá? Exemplos disso são pessoas que já foram traídas. Ou pessoas que já traíram. Olha só, vou explicar isso aqui. Quem já foi traído, muitas vezes ela fica... Nós não somos seres pré-determinados, mas muitas vezes a pessoa ela começa a desenvolver um medo de que ela vivencie tudo aquilo lá de novo. Então ela vive no egoísmo assim: eu não vou dar muito de mim não, porque se eu dou muito de mim eu posso sofrer de novo, mas eu quero do outro. O tempo todo o outro tem que me dar.
E aí eu começo a exigir provas do outro, eu exigir que ele não saia com os amigos dele, porque se ele sair com os amigos dele eu vou achar que ele pode me trair lá. Eu exijo que o outro me dê tempo, me dê atenção. Eu reclamo o tempo todo que eu tô me sentindo sozinho. Eu quero muito do outro, eu cobro muito do outro, eu exijo muito do outro, tá? Isso aí não é amor, isso é egoísmo. É ser egoísta, é ser controlador, dominador, tá? E aí entra a questão de ser obsessivo, inclusive. Eu checo tudo, a pessoa fala pra mim, eu já vi gente que faz isso, tá? A pessoa fala pra mim que ela vai na esquina, eu pego o carro e vou atrás, só pra ver se o carro da pessoa tá lá mesmo, né? Pra ter garantias de que ela tá falando a verdade pra mim. E aí começa toda uma loucura, tá? Agora, então eu tenho essa pessoa que já foi traído, tem esse medo. A pessoa que traiu, por quê? Muitas vezes ela não concorda com aquilo que ela fez, com aquilo que ela viveu, e ela tem muito medo de que o parceiro faça aquilo pra ela. Ela entra numa insegurança, né? E só que aí que tá, ela tem tanto medo do parceiro fazer aquilo pra ela, que ela também se torna dominadora, obsessiva e controla tudo, controla os passos, é celular. Quer ver uma coisa? Muitas vezes a pessoa, ela pede senha do celular, tem que ser tudo igual, tem que ser tudo aberto. Facebook conjunto. Eu não posso ter um Facebook separado, um Instagram separado, tem que ser tudo em conjunto, né? Porque eu preciso saber tudo aquilo lá. A pessoa que lá tem a senha, ela entra no Facebook da outra, ela entra no Instagram da outra, ela limpa todo o Instagram, todo o Facebook. É umas coisas assim que, se você for parar para analisar, é um tempo perdido que você tá. É um tempo que você está jogando fora, que ao invés de cuidar de você, você está se preocupando com a vida do outro. E a sua vida mesmo está passando. Por isso, muitas vezes, essas pessoas, quando elas terminam um relacionamento, inclusive essas pessoas podem até cometer suicídio. Por quê, gente? Pensa bem. De repente eu olho, cadê a minha vida? Não tem mais vida. Porque já faz muito tempo que eu não estou vivendo a minha vida, estou vivendo a vida do outro. Para poder controlar a vida do outro, tá? São esses dois tipos. Outra coisa que pode acontecer, lá atrás, quando eu estou falando da infância. Se você tinha um pai, que era pais separados, e o seu pai, ele prometia pra você que ele ia vir, ele não vinha. Ele prometia coisas pra você e ele não cumpria, tá? Se você é homem e você está vendo esse vídeo, lembre-se, o primeiro homem da vida de uma menina é o pai, tá? Então, eu tô dizendo assim, às vezes a gente promete coisas pra criança e realmente não dá pra gente cumprir, porque aconteceu um imprevisto, mas eu preciso dar uma satisfação pra essa criança. Porque essa criança, né, o vídeo que eu acabei de gravar, que vocês já devem ter visto sobre ansiedade, a gente também remete isso. Às vezes eu prometi pra criança uma coisa, ela entra numa ansiedade que ela fica esperando e essa pessoa não aparece. Quantas crianças não vivenciaram isso? E aí, gente, é assim, ó, se eu cresci numa família onde todo mundo prometia coisas pra mim e não cumpria, onde eu sentia um vazio enorme o tempo todo, então assim, sabe, se eu sou criança e os meus pais, eles fazem esse tipo de coisa comigo, prometem coisas e não cumprem, se eu sou o irmão mais velho, e geralmente casas que eu tenho diferenças de idade muito pequenas, às vezes isso até não acontece, tá? Mas quando eu tenho crianças que têm uma diferença de idade muito grande, que essa criança, ela tá acostumada, tudo é dela, a mãe é só pra ela, o pai é só pra ela, a casa é só pra ela, e de repente chega um bebê, né, essa criança também, ela vai ter aquela sensação, se não for bem trabalhado, tá, gente, ela vai ter aquela sensação de que, peraí, eu sou moeda de troca, chegou alguém, e aí se eu não trabalho isso, gente, essa pessoa, ela vai crescer o tempo todo, e aí, olha como é que isso é muito grave, gente, essa criança, ela vai crescer com aquele pensamento de que, peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu preciso comprar essas pessoas. Eu vi criança que cresceu desse jeito e os pais não se atentaram para isso porque ele já era grande. Tinha 7 anos quando o irmão nasceu, então já era grande. Então os pais não se atentaram para isso. Tá. E aí o que acontecia com ele? Ele começou a achar que ele tinha que comprar os pais. Como é que ele comprava os pais? Tirando boas notas na escola, sendo o melhor aluno, fazendo um monte de coisa. Aí o que ele aprendeu com aquilo ali? Que nos relacionamentos dele de amizade, ele tinha que comprar. Então ele começou a comprar lanche para os coleguinhas na cantina.
Então ele cresceu com esse conceito de tudo ele tem que comprar. Gente, isso daí não é amor, isso daí não é uma relação saudável, tá? E a tendência é que essa pessoa também desenvolva ciúme. Porque é aquela coisa, ó, se eu estou comprando tudo pro meu parceiro, ele não pode olhar pro lado, tem que olhar só pra mim. Tô comprando tudo, tô fazendo tudo que ele quer. Mas o preço, tem um livro que fala isso, o preço de todas as coisas. Tudo nessa vida tem um preço. Qual é o preço de eu dar 100% da minha atenção para aquela pessoa? Porque uma pessoa ciumenta que ela dá 100% do tempo dela, ela vai achar que o outro também tem que dar 100% para ela. Então, se essa pessoa fizer isso aqui de fora, ela já começa a achar e já entra nessa paranoia. Fez sentido isso, gente? Tem que fazer sentido para vocês. Porque é um tema bem denso, na verdade, que engloba um monte de coisa. Aqui, na verdade, eu vou dar uma pincelada de algumas hipóteses, né? Tô dando uma pincelada de algumas hipóteses, falando sobre o que é o ciúme, da importância da gente não romantizar isso, né? Principalmente quando a gente tá lidando com criança, certo? Se você é mãe e é gestante, né, e você tem um bebê em casa, da importância de conversar com esse bebê, de explicar que vai chegar outra criança e que ele não está perdendo posto nenhum, pelo contrário, tá? Que ele continua existindo ali, que ele continua sendo importante para a família. Isso é muito importante, porque futuramente eu posso ter um problema muito sério com essa pessoa. E que muitas vezes, gente, eu sempre digo o seguinte, se essa pessoa ela aprender a funcionar assim desde muito pequena, muitas vezes demora muito tempo para ela se dar conta de que ela está sofrendo com isso e procurar ajuda, tá? Então, se eu faço isso, eu posso evitar um problema lá na frente, certo? Bom, é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar aqui. Se ficou com dúvida ainda, gente, tá? Mande mensagem para mim, pode ser no direct, no meu Instagram, pode ser por e-mail aqui pro canal, tá? Que eu vou esclarecendo melhor as dúvidas de vocês com relação a isso. Mas eu acredito, inclusive, que esse é um tema, gente, que vai ajudar muita gente, de verdade. Porque às vezes você tá nessa situação e você começa a se questionar assim, gente, mas tem alguma coisa errada aqui, eu não tô me sentindo adequada diante dessa situação, mas eu não sei como lidar muito bem com isso, ok? Eu espero que tenha ficado claro, é isso, até o próximo.